Fala pessoal! Bom, dando continuidade à resolução dessa playlist de termoquímica, a questão de hoje ela vai trabalhar sobre a variação de calor, tá bom? Nas transformações da matéria. E aí a gente lembra lá dos exercícios de introdução à química. Lembra que eu falei sobre o processo de fusão, vaporização, sublimação? Pois é, aquelas transformações físicas da matéria. Então, essas transformações elas dependem da quantidade de calor. E é justamente o que essa questão vai trabalhar hoje, só que com a perspectiva da termoquímica. E essa segunda questão ela fala o seguinte, ó: considere as transformações que é submetida a uma amostra de água. Então a gente vai perceber aí as mudanças de transformação da água. E aqui, ó, sem que ocorra variação de pressão externa, ou seja, pressão constante. E aí ele te dá gasoso, líquido e sólido, sólido, líquido e gasoso, na forma de vapor, de água líquida e de gelo. E ele dá as setinhas aqui, ó, para demonstrar como é que funcionam esses processos aí de transformação da matéria. E ele fala o seguinte: pode-se afirmar que, bom, letra A, as transformações 3 e 4 são exotérmicas. Letra B, as transformações em 3 são endo. Letra C, a quantidade de energia absorvida em 3 é igual a liberada em 4. Letra D, a quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3. E letra E, a quantidade liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2. Bom, galera, para a gente resolver essa questão, nós precisamos lembrar como é que funciona a entalpia. E para quem não lembra, a entalpia é a quantidade de calor de uma dada substância. E quem é a substância em questão aqui? É a nossa querida água, certo? E os seus processos de transformação da matéria. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, ó, que a entalpia da água no estado sólido é menor que a entalpia da água no estado líquido, que é menor que a entalpia da água no estado gasoso. Pessoal, essa entalpia ela vai influenciar diretamente na variação de entalpia, tá bom, dessa substância. Só que aqui a gente está falando apenas das transformações da água. Então você precisa lembrar que no estado gasoso há uma maior entalpia, ou seja, uma maior quantidade de calor. E isso me faz uma dedução, tá? Se a água no estado gasoso tem maior entalpia, ou seja, a maior quantidade de calor, significa dizer, certo, que quando eu saio do sólido e vou até o gasoso, eu estou o quê? Adicionando calor, ou seja, estou absorvendo calor. E se eu absorvo calor, eu digo que é um processo endotérmico. Se é um processo endotérmico, há uma amplitude, ou seja, um aumento da temperatura. Tanto prova que a água no estado sólido, por exemplo, o gelo, tem uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. E a água no estado vapor, né, tem uma temperatura aí acima de 100 graus Celsius. Então, aí eu já posso perceber que no processo 4 e 2, eu tenho processos endotérmicos, tá bom? E aí, o inverso, que seria os processos exotérmicos, é quando eu saio do estado gasoso e vou para o estado sólido. O que está acontecendo nisso aqui? Eu percebo que a temperatura ela diminui. E se a temperatura diminui, galera, significa dizer que a minha água ela está perdendo calor. E se ela perde calor, ela está liberando calor para o ambiente. E se há uma liberação de calor, eu digo que é um processo exotérmico. Então, 1 e 3 são processos exotérmicos. Galera, sabendo disso aqui, vamos analisar as alternativas. Letra A. As transformações 3 e 4 são exotérmicas? Não. Ó, você percebe que a 3, que é do líquido para o sólido, certo? Que é um processo exotérmico, por isso está em verde. Tá bom? E você sabe que o processo 4, que é do sólido para o líquido, é um processo que endotérmico, tá bom? Então aí a gente já elimina a letra A. Letra B, as transformações 1 e 3 são endotérmicas? Não, pô, as transformações 1 e 3 são o quê? Exotérmicas, porque há uma liberação de calor, por isso diminui a temperatura da água. Então está incorreto também. Aí vamos lá. Letra C, a quantidade de energia absorvida em 3... Opa, para. Galera, processo 3, líquido para o sólido. Há um processo de liberação e não absorção. Está errado. Alternativa C. Letra D, a quantidade de energia liberada em 1... Opa,
Verdade. Gasoso para o líquido há uma liberação de energia. É igual à quantidade liberada em 3? Não, filho, preste atenção. Lembra bem aqui que a entalpia vai diminuindo à medida que eu vou chegando no estado sólido? Se vai diminuindo a entalpia, ou seja, vai diminuindo a quantidade de calor sendo liberado pela água. Então não tem como ser igual a quantidade em 3, então está incorreta. E por critérios de eliminação, a única alternativa correta só pode ser a letra E. A quantidade de energia liberada em 1, verdade, 1 é um processo ESO, na verdade, é igual à quantidade absorvida em 2. Fato. Lembrem lá que a quantidade para liberar energia, para transformar do estado gasoso para o líquido, é a mesma quantidade para se absorver, ou seja, para a água sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, a resposta correta é a letra E de excelente, tá bom? Então continue no canal que tem mais questões vindas por aí.